A gente continua aqui falando que a ex-governadora Cida Borghetti pediu a exoneração do cargo de conselheira da Itaipu Binacional. Cida ocupava o posto desde março de 2021, quando foi nomeada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ao decidir pela exoneração, a ex-governadora enviou uma carta ao então presidente e ao então ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, no dia 31 de dezembro. O documento foi divulgado nas redes sociais da própria política na tarde de ontem. O mandato como conselheira da Binacional só terminaria em maio de 2024. Entretanto, Cida Borghetti anunciou seu desligamento, alegando que a sua presença no conselho estava vinculada diretamente às ações do governo Bolsonaro. Ela agradeceu a confiança e destacou os investimentos de recursos da Itaipu em grandes projetos de infraestrutura no Paraná. Entre as obras, a ex-governadora menciona a construção da Ponte Internacional da Integração, ligando o Brasil ao Paraguai, as obras da BR-487, também conhecida como Estrada da Boiadeira, a duplicação da rodovia das Cataratas e a reforma e ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu. Além de reforçar que foi uma honra participar da direção e gestão de Itaipu, Cida Borghetti também agradece na carta ao ex-diretor-presidente da Binacional, general João Francisco Ferreira, e ao diretor-presidente de Itaipu, almirante Anatalício Risden Júnior. Inclusive, nós estamos mostrando para vocês aí na live, quem está com a gente no YouTube, o documento assinado pela Cida Borghetti falando dessa saída, falando da exoneração. Com a saída de Borghetti, existe a expectativa de uma nova indicação ao cargo de conselheiro de Itaipu. Entre os nomes já especulados para o cargo estava o do ex-governador Roberto Requião, que afirmou ter sido sondado para ocupar a vaga, mas recusou a oferta. E do ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O político chegou a trabalhar no governo de transição. Informações internas dão conta que a indicação será feita pela deputada federal e também presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Vamos lá, Requião está triste, está inconsolável, porque ele se dedicou ao PT, gente. Ele se filiou ao partido, ele atendeu ao chamado de Lula, ele foi candidato ao governo, ele pediu votos pro Lula e foi largado na estrada. E esse termo inconsolável não é meu, é dele mesmo. Ele deu uma entrevista a um blog parceiro e disse o seguinte, aspas do Requião aqui, abro aspas: "Não me arrependo de nada que eu fiz para ajudar na eleição do Lula, me candidatando ao governo do Paraná, mas não procuro prêmio de consolação." Então, ele não foi consolado com a oferta do cargo porque ele queria a presidência de Itaipu e não levou. E aí, o Requião, no velho estilo Requião, já tá abrindo fogo contra Lula. Ele diz aqui no Twitter dele, Twitter do Requião agora: "Empreiteiros da Unicom pleiteiam de Itaipu uma indenização de 5 bilhões de reais. Ficaram alarmados com a possibilidade de minha indicação para a diretoria geral e se articulam para controlar a empresa." Para mim, isso, escola, é uma denúncia. O Requião está dizendo ali que empreiteiros vetaram o nome dele. Se empreiteiro está vetando o nome dele, por quê? Falta o Requião dar mais detalhes. Eu aqui rogo ao ex-senador Roberto Requião que nos alimente de mais informações, até porque isso é grave. O Lula acabou de assumir o governo, já tá fazendo conchavo com o empreiteiro? Não, eu não acredito nisso, gente. Requião, nos ajuda a entender o que está acontecendo. O senhor é um petista, inclusive, de carteirinha aí, de ficha de filiação e tudo. O senhor tem que ajudar o Brasil, nesse caso não é o Paraná, é o Brasil a entender o que está acontecendo. Escola, e você veja que a história se repete, né? A esquerda gosta muito do Marx, ele tem uma frase lá que ele escreveu no 18 pro Mário, que é uma obra clássica dele, que a história se repete como farsa. Então talvez seja um pouco disso. Requião, aguardamos mais detalhes, né? Até porque quem fala e não prova é liviano. Então é importante que você traga mais informações sobre esses empreiteiros da Unicom que estão aí alarmados com a possibilidade da sua indicação para a diretoria geral e se articulam para controlar a empresa. A Itaipu é do povo brasileiro, não é de empreiteiro. Aliás, o PT sempre diz isso, que quer defender as estatais. Então vamos entender o que está acontecendo. Os microfones aqui da Jovem Pan Escola estão abertos a Roberto Requião. Inclusive, nós esperamos, né, que ele traga, não digo provas, mas pelo menos elementos que nos façam acreditar em todas essas acusações, porque a gente diz que são acusações, né? Como o Mark disse, são denúncias que ele colocou numa rede pública, uma rede social é pública, então se existe um problemão,
por trás disso tudo, que esse problemão seja colocado em cima da mesa. E Escola, e para ele é tão importante que ele colocou ali como tweet fixado. Para quem usa bastante a rede social, é aquele tweet que você fixa ali em cima. Você vê os outros tweets depois, mas esse fica ali na capa, digamos assim, na postagem principal. Então ele quer dar muita visibilidade a isso. E aí, Escola, aí eu não sei se é indireta. Eu não consigo ver, tá, Mark? Vou te falar quê? porque eu sou bloqueado ainda. Ah, ele bloqueou o jornalista? Mas que coisa faz feia, tempo, Raquel. já no segundo governo dele. Um homem público, 3 vezes governador do Paraná, senador da República 2 vezes, bloquear jornalista, a democracia é feita do contraditório. E o jornalista, nesse caso, nem é contraditório, é só perguntar mesmo. Tô perguntando o que tá acontecendo. Mas aí, sabe aquela indireta de rede social, Escola? Você faz isso, Escola? Você dá indiretinha em rede social? Eu já fiz, já. Hoje em dia eu acho que eu prefiro falar na cara. Eu depois de muito tempo de terapia, eu acho que eu tô gastando muito dinheiro pra ter que dar indireta em rede social, Mark. Eu já tenho que responder tanta gente que me xinga lá, Escola, que me elogia também. Então eu já não perco tempo também, não tenho tempo pra dar indireto. Ó, estamos colocando no ar pra quem tá na live o post do Roberto Requião. Então, né, ele fazendo essa denúncia aí, né, que empreiteiros estariam alarmados com a indicação dele e porque esses empreiteiros se articulam, aí segundo o Requião, para controlar a empresa. A Itaipu é uma empresa pública que tem que ser gerida pelo governo federal e não pode ser gerida por empreiteiros. Tem que explicar melhor essa história o Requião. Agora, a indiretinha que eu falei foi o seguinte, ali daí ele fez um post dizendo o seguinte, Escola: parar não paro, esquecer não esqueço, se caráter custa caro, paga o preço. No meio dessa confusão toda ele postou isso, que são versos do Sidônio Muralha, um famoso poeta, e o Requião postou ali que se caráter custa caro, paga o preço. Ele não vai ser editor da Itaipu como pensava, como se ventilou. Então, a mim me leva a entender que ele tá dando um recado pra alguém, mano. Enfim, é coisa da indireta, né? Se serviu pra alguém, que sirva aí o vestido, que sirva a carapuça. Mas me soa também um pouquinho daquele tom, eu não sei se eu tô certo ou errado, mas eu lembro que a psicanálise explicava mais ou menos esse tipo de coisa. Eu sou sempre o centro das atenções. Eu não sei se é o complexo de Narciso ou não que explica isso na psicanálise, Freud e tudo mais, mas também pode ter algo disso, né? Ó, eu tô fora do jogo, mas eu sou o centro das atenções. Por que não? Tudo isso tem que ser levantado e avaliado ainda nesses próximos dias. Isso. Narciso é aquele que olha no espelho. Acho que é isso mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, é aquele que tá sempre no centro das atenções. Eu fui olhar aqui no Google, Escola. E aqui eu achei que é o transtorno histriônico. Agora o complexo, vamos pegar no intervalo, aqui, a gente traz complexo de Narciso, só para trazer Não, é um transtorno que está no nível da desorganização da personalidade, que a pessoa, ela é o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem, nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Acho que então não é o Narciso, é o que você disse que é o da... Esse aqui é o complexo histriônico. O Narciso é aquele que cuida da própria imagem, mas tem a ver, que é apaixonado por si mesmo. Você olha no espelho, o Narciso é apaixonado pelo espelho, né? Pela figura dele, pelo reflexo dele do espelho. Enfim, mas daí, tá a denúncia feita aqui, né? Divulgada aqui, inclusive em rede estadual. Se tiver mais dados, o microfone está aberto para trazer esses detalhes.